Neste estudo de hoje, veremos como o primeiro mandamento foi violado pelos sacerdotes na época de Jesus Cristo. No judaísmo da época de Jesus, tudo girava em torno da legislação mosaica, que era o centro da vida religiosa e moral. Era o código de direito público e privado, o direito matrimonial, o direito dos pais com respeito a seus filhos, as relações jurídicas entre senhores e criados, o direito dos credores, a proteção da vida, os direitos da autoridade, a regulamentação dos gastos e, até em parte, o direito da guerra. Tinha também os procedimentos judiciais, a natureza e o grau dos castigos. Tudo isso e muito mais estava minuciosamente regulamentado pela legislação do Pentateuco. A lei mosaica imperava mais do que possamos imaginar, e, com admirável firmeza, a organização prática da vida era sustentada por ela na época de Jesus. Porém, ninguém foi capaz de cumprir totalmente a lei. Para confirmar a incapacidade humana em cumprir a lei, os 10 mandamentos, ou o Decálogo, que parece ser tão simples de ser cumprido por qualquer pessoa de bem, foi totalmente transgredido pelos sacerdotes e também pelo povo da época. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor não deveria ser visto por Israel como um Deus qualquer entre todos os outros deuses, e nem também o melhor entre os outros deuses. Ele era o único Deus vivo. Ele, e somente Ele, deveria ser adorado, obedecido e louvado pelos israelitas. A história bíblica apresenta a crença em um único Deus desde o começo da história de Israel como uma nação. O primeiro mandamento é uma comprovação disso. Na época do Novo Testamento, o sumo sacerdote Caifás quebra esse primeiro mandamento quando ele julga Jesus. Durante o julgamento de Jesus, várias testemunhas falsas se revezaram na tentativa de apresentar motivos para que ele fosse condenado à morte. Entretanto, o próprio Cristo não negou a condição de Filho de Deus, e por isso, no entendimento dos príncipes dos sacerdotes, era uma blasfêmia terrível. E, levantando-se, o sumo sacerdote no sinédrio perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos mais de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Jesus declarou que era o Cristo, Filho do Deus bendito. Todavia, o que levou a ser condenado foi o fato de Jesus ter declarado que era o ser divino que estava descrito como o Filho do Homem no livro de Daniel, a quem o Pai deu o domínio eterno, a glória e o reino, e que era digno de toda adoração. Essa era uma das maneiras como Jesus frequentemente se referia a si mesmo, em vez de usar o termo Messias. Entretanto, os líderes judeus não entenderam seu significado por completo. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Filho do Homem é uma tradução semítica para ser humano. Daniel viu um como o Filho do Homem, o que significa que o que ele viu não era, na verdade, um homem, mas a representação perfeita da humanidade. Comentaristas judeus e cristãos identificam este indivíduo como o Messias. O próprio Jesus usou deste nome para enfatizar a sua humanidade
na encarnação do Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Sião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Por hoje é só. Não perca o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre o segundo mandamento quebrado durante a época de Jesus. Até mais!